Estamos aqui de volta para tratar novamente de Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade. Eu deixei aqui na descrição um link especial para uma aula a respeito do livro como um todo. É o vestibular 2018 no estado de São Paulo e dezenas de provas pelo país afora. Vamos fazer então uma leitura de um dos poemas do livro Claro Enigma, que se chama Oficina Irritada. Você vai observar aqui à minha frente o poema que vai aparecer. Pronto. Oficina Irritada. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer, e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer. Tendão de Vênus sob o pedicuro. Ninguém o lembrara, tiro no muro, cão mijando no caos. Enquanto Arturo, Claro Enigma, se deixa surpreender. Voltando, vejam só. Dentro do modernismo brasileiro, nós vamos encontrar uma espécie de fogo amigo, digamos, poetas batendo em outros poetas, mas poetas modernistas que criticaram de modo bastante contundente, quase cruel, poetas do século XIX, clássicos parnasianos. Drummond foi um deles, fez parte da revista A Revista, na década de 1920, Minas Gerais. Enfim, sabe-se que historicamente Claro Enigma está no segundo tempo modernista, modernismo de fase 2, geração de 1930. Esse texto, como você viu aqui, é um soneto. Ele contradiz um pouco os princípios do modernismo a respeito de linguagem livre, de verso, digamos, menos encaixotado. E o que isso significa? Claro Enigma está num projeto de pesquisa com linguagem. E parece que Drummond ele assume dentro do seu livro Claro Enigma uma postura mais sóbria em relação ao fazer poético. Parece, ao longo do livro todo, que a poesia chama aos leitores e principalmente aos poetas para que tenham mais responsabilidade no fazer poético. Vejam, Claro Enigma é o título do livro e este é o único texto, são mais de 40 poemas, esse é o único texto em que a expressão Claro Enigma está presente no livro. Pois bem, dois nomes chamam a atenção nesse poema. Vênus, deusa da fertilidade, da beleza, um clássico, uma referência ao Renascimento, à antiguidade grega, etc. E Arturo, que é uma estrela de primeira grandeza da constelação de Boieiro, que se liga à Ursa Maior. Ele é uma espécie de guardião cósmico. Então, dadas essas observações, acompanhe. Lá em cima, quero compor um soneto duro, como um poeta algum ousar escrever, um tanto pretensioso. Um soneto papo reto, direto. Quero pintar um soneto escuro, abafado, difícil de ler. Mais um tanto de pretensão. O poeta busca atingir aí um estágio de composição poética para poucos. Isso lembra um tanto aquilo que está no prefácio de Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando o próprio narrador cita Stendhal, dizendo que o seu livro não teria os 50 leitores, 20 leitores. O próprio Brás Cubas acredita que seu livro não terá nem 10, nem 5 leitores, pronunciando aí a postura pretensiosa do seu narrador. Pois bem, voltando aqui à Oficina Irritada. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer. Ele está sendo repetitivo, já disse isso na estrofe anterior. E que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser e não ser. Imaturo talvez por uma espécie de autoironia, querendo colocar-se num patamar abaixo daqueles que fizeram grandes poemas, mas ao mesmo tempo que seria um poema pouco usual na carreira desse poeta, o soneto. Este teria que ser, mais do que existir,
ser um grande texto, um grande poema, uma obra-prima. Esse meu verbo antipático e impuro, ele continua repetitivo. Há de fazer sofrer. Ele já disse isso, que vai ser um texto abafado, que não vai despertar prazer, assim como Vênus tendo seu tendão, seu pé ferido enquanto fazia as unhas, enquanto cuidava da pele. Seria como pinçar de dor a Vênus, a deusa da beleza. É como ele trata a literatura como um todo. O meu poema vai ser duro, ou seja, mas vai fazer sofrer. Vai fazer sofrer essa entidade da poesia. O poema vai ser agudo. Ninguém vai lembrar dele como Tiro no Muro, Cão Mijando no Caos. Tiro no Muro é algo que some, desaparece e talvez nem seja lembrado. E Arturo, aí o poema joga o leitor para a atmosfera, para o infinito. Depois que o poema fica pronto, o Arturo, esse guardião cósmico, se deixa surpreender. Então, surpreender por quem? Pelo poema já pronto. O enigma fica esclarecido. O poema Oficina Irritada, o título sugere esse tipo de reflexão. Vou construir um poema capaz de surpreender não só os poetas contemporâneos, como Arturo, o guardião cósmico. É muita pretensão, hein, seu Drummond? A história da poesia de Carlos Drummond de Andrade, ela é feita um tanto de secura, pouco lirismo, reflexivo, chamado de poeta social. Para mim, Drummond de Andrade publicou muito rascunho, escreveu demais. Há bons poemas em Drummond de Andrade, com certeza. Um dos melhores poetas. Mas dizer que é um texto, que é um autor completo, não. A questão do Claro Enigma é que ele se pretende universal. Um dos seus poemas mais marcantes é justamente A Máquina do Mundo, que pretensiosamente faz uma citação ao clássico Luís de Camões, em Os Lusíadas. Por que irritada? Diz Carlos Drummond no seu poema: quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer. A ideia da construção do verso, metalinguagem. Você viu aqui a palavra metalinguagem. Função da linguagem que aborda a questão da explicação da mensagem. Tratar do texto no próprio texto, digamos assim. Então, ao que tudo indica, a poesia Oficina Irritada é aquela que vai construir o texto e vai dar um recado para que haja mais responsabilidade na construção do verso. Talvez fazendo uma referência aos antropofágicos, aos poetas modernistas da primeira geração, aos vanguardistas. É possível. Curte nossa página, não deixe de compartilhar e apareça sempre. Obrigado.